Três foram as formas mais notórias de sedução do evangelismo pelo lobby sionista. A primeira foi a ampliação do financiamento das universidades, boa parte delas criada por grupos cristãos. A maior parte das universidades de ponta dos Estados Unidos foi criada por grupos cristãos, como é o caso de Harvard, do MIT, de Stanford e de Berkeley. Recursos foram aportados pelo lobby sionista para bolsas de estudos, centros de pesquisa, obras de expansão e programas de intercâmbio. Essa iniciativa de financiar as universidades trouxe o sionismo para dentro das instituições nas quais é formada a elite política e intelectual dos Estados Unidos, incluindo a elite que dirige a direita cristã. A segunda forma de sedução do sionismo diz respeito à comunicação de massas. A partir dos anos 50, estações de rádio e televisão sob influência do lobby sionista colocaram microfones e câmeras à disposição de grupos evangélicos, dando-lhes maiores oportunidades de ultrapassar as paredes de pequenos templos e alcançar multidões, logo mobilizadas em ruas e estádios. A era dos televangélicos tivera início ainda nos anos 20 e 30, mas alcançaria um patamar mais elevado a partir dos anos 50 e dos anos 60. Essa relação era tão forte entre o lobby sionista e os grupos evangélicos, em termos comunicacionais, que um dos maiores teleevangélicos, que é assim que se chamavam aquelas estrelas do mundo evangélico que tinham acesso às televisões, às rádios, e que enchiam estádios e que lotavam as ruas, essa relação era tão forte entre os teleevangélicos e o sionismo que um dos maiores teleevangélicos, Jerry Falwell, dos mais renomados representantes da direita cristã, foi ele o primeiro não-judeu a receber a medalha Jabotinsky, em 1980, diretamente das mãos do primeiro-ministro israelense Menachem Begin, por sua amizade com o Estado de Israel. A terceira forma de sedução do lobby sionista sobre os evangélicos, essa tem a ver propriamente com religião. O lobby sionista facilitou para os grupos evangélicos a peregrinação aos lugares sagrados do Velho Testamento, quase todos instalados, quase todos existentes no território israelense ou nos territórios sob ocupação sionista, estimulando, por esse e outros meios, a intersecção entre o fundamentalismo cristão e o sionismo religioso. O esteio moral do Ocidente, segundo esse movimento de aproximação entre sionistas e fundamentalistas cristãos, o esteio moral do Ocidente seria uma mítica civilização judaico-cristã contraposta à aliança entre o marxismo ateu e o islamismo. A conjugação desses três fatores, entre outros, teve influência no rumo adotado pela direita cristã nos últimos 80 anos, aproximando-a do sionismo, tanto em termos geopolíticos quanto religiosos. O sionismo cristão ganhou muita força e visibilidade em décadas mais recentes, mas não é um fenômeno novo. Corresponde a uma leitura religiosa que considera o retorno dos judeus, o povo eleito, considera o retorno dos judeus à Terra Prometida, a antiga Canaã, rebatizada de Palestina pelos romanos, considera este retorno à Palestina para a reconstrução do mítico reino de Israel como uma pré-condição para o retorno de Jesus Cristo e a redenção da humanidade, para o retorno do Messias e a salvação do mundo. Esse ponto de vista sempre teve certa presença no protestantismo, à luz do Velho Testamento, mas ganhou um novo fôlego a partir dos anos 40 do século passado,
vinculado à ideia de que a formação do Estado de Israel em 1948 seria a retomada da profecia bíblica. Haveria um fio histórico entre o regime sionista, entre o Estado de Israel, fundado em 1948, e o reino mítico, o mítico reino de Israel, fundado 1000 anos antes de Cristo e que é narrado no Velho Testamento. Esse modo de ver colocou a defesa de Israel e seus símbolos, antigos ou modernos, religiosos e políticos, no centro da narrativa apresentada pela direita cristã. Essa concepção projetou-se ainda com maior intensidade com a propagação da chamada teologia do domínio, a partir dos anos 70. Sob essa denominação, temos um conjunto de teses que buscam submeter todas as esferas da vida pública, incluindo o Estado, ao domínio religioso dos cristãos. Diversos setores do cristianismo contemporâneo são influenciados por essa lógica, a lógica da teologia do domínio, mas sua maior repercussão é efetivamente entre grupos neopentecostais. Essa teologia, a teologia do domínio, ela veio a público, como eu já disse, nos anos 70, nos Estados Unidos, como instrumento de combate ao campo socialista e ao deslocamento de frações católicas para a órbita do marxismo, com o apogeu da teologia da libertação. Seu ponto de partida, o ponto de partida da teologia do domínio, é o chamado reconstrucionismo cristão, movimento fundamentalista inspirado pelas ideias de Rousas Rushdoony, Greg Benson e Gary North, todos os três norte-americanos. Os dois primeiros foram teólogos calvinistas, seguidores da tese de João Calvino, o francês que se chamava Jean Calvin, mas que em português a gente chama de João Calvino. Esses dois primeiros, Rushdoony e Benson, eram seguidores de Calvino e eram teólogos. E o terceiro, Gary North, além de genro do primeiro, North era genro de Rushdoony, esse terceiro, Greg North, foi um economista ultraliberal, vinculado à famosa escola austríaca, e um anticomunista fanático. E ele associava a implantação das suas ideias ultraliberais à existência de um governo teocrático, de um governo que representasse o domínio das ideias cristãs ultraconservadoras sobre o Estado e a sociedade. Essa teologia do domínio, na prática, é uma teonomia. Teonomia quer dizer lei divina, a submissão à lei divina. Isso é, as sociedades deveriam ser governadas, segundo essa teologia, pela lei divina, aquelas que ditavam a vida dos antigos judeus, dos israelitas, no Velho Testamento, sob o reinado de Saul, Davi e Salomão. Não é à toa que esses personagens do Velho Testamento, de origem judaica, são fortemente presentes no discurso dos grupos neopentecostais que aderem à teologia do domínio, a figura de Davi em especial, do Davi guerreiro, que dirige um reino e, através desse reino, impõe o que seria a vontade divina. Davi virou um símbolo em muitos grupos neopentecostais acima da simbologia de Cristo. Davi passa a ser a grande referência em função da teologia do domínio. Várias correntes nasceram dessa teologia, como o movimento dos Sete Montes, que propõe ao cristianismo lutar pela dominação de 7 aspectos essenciais da vida humana: família, religião, educação, mídia, entretenimento, negócios e governo. Como vocês podem ver, é uma lógica pela qual o cristianismo se transforma numa força de governo inspirada pelo Velho Testamento.